Depois disso, o Guilherme foi saber com o pessoal do planeta dele que o Nordest acabou voando para longe no espaço, mas antes acabaram captando as informações do cérebro dele e descobriram que ele estava atrás dos pais dele e saiu voando em busca deles. E depois de tudo isso, o Guilherme foi se despedir dos seus pais e acabou voltando para a Terra, junto com os cientistas e mais o resto da turma, que estava com o Marcos. E quando chegaram, eles mostraram várias coisas para os líderes do mundo que estavam ansiosos para receber informações sobre as coisas de lá, sobre como foi o relatório que ele mandou sobre a Terra. E depois de longas horas falando sobre tudo o que aconteceu, eles foram liberados. O Marcos foi com a Glória ver como ela estava e mais o filho dele. E depois de passar alguns dias, o Marcos saiu para dar uma caminhada com o Guilherme e fizeram uma corrida matinal. Quando o Guilherme disse que acabou recebendo uma mensagem da sua amiga, ela disse que acabou sendo botada para fora da casa dela e precisava da ajuda dele. E daí o Guilherme chamou o Marcos para ir junto com ele e chegaram num lugar que ela falou e viram muitos materiais de construção em uma certa área e ela lá estava sentada chorando em cima de um assento e quando ela viu o Guilherme, correu e abraçou ele e o Marcos perguntou o que foi que aconteceu e ela contou que por causa das birras da irmã mais velha dela e ainda não conseguiu nem acabar a faculdade, acabou sendo botada para fora de casa e disseram que eu já tinha condição para me virar sozinho, já que eu já tinha um emprego e conseguia me virar melhor do que minha irmã. E ela estava dizendo que o jeito que eu estava agindo estava ofuscando o brilho dela e que ela não poderia ter concorrência no amor dela com os pais. E ela fez birra até fazer com que os pais dela colocassem ela para fora da casa dela. E agora ela está precisando de ajuda com os negócios aqui. E agora estou com esse monte de material que eu já havia comprado anteriormente, que era para poder pagar para construir a minha casa, só que o meu orçamento está bem baixo, que eu fui colocado para fora bem antes do que eu planejava sair. E agora estou com dificuldade, eu vim pedir ajuda do Guilherme porque ele sabe bastante sobre como resolver essas coisas. E o Marcos ficou comovido com a história dela e disse que poderia ajudar também. Só que aí o Guilherme disse que não precisava de muita coisa. A casa dela já tinha todos os materiais necessários que era para fazer ela. E o que precisava agora só era da mão de obra. E ela disse que ela não tinha dinheiro suficiente para contratar mão de obra para poder construir tudo isso, só mais para ficar num hotel até esperar que a obra acabasse. Só que o Guilherme disse que ela não precisava fazer isso, que ele próprio poderia construir a casa dela. E ela disse que não queria incomodar ele com isso, que ele tinha mais o que fazer. Só que ele disse que isso não levaria nem um minuto. E ela ficou incrédula com isso, dizendo que seria impossível construir uma casa toda dessa complexa em menos de um minuto. E daí o Guilherme disse se era tudo aquilo que ela desenhou no projeto que ela queria que ficasse na casa dela, ou tinha coisa a mais. E daí ela tirou o projeto e disse que ela pensou em mais algumas coisas. E daí ela mostrou para ele e para o Marcos tudinho que ela queria que tivesse na casa dela e acrescentou mais umas coisas. E ela mostrou a casa que realmente ela queria, mas que o orçamento dela não dava. E o Guilherme disse que não era para ela se preocupar. Ele viu tudinho a construção lá da casa que foi desenhada e disse só para ela se sentar que ele resolveria isso em menos de um minuto. E ela ficou sem entender como. E daí só pediu para ela sentar e daí ela foi se sentar, apareceu uma cadeira atrás dela. E o Guilherme foi para frente da casa. De repente todos os materiais começaram a flutuar e começaram a se juntar tudinho. E a casa começou a ser feita. Todos os materiais eram misturados para montar cada coisa. Cada coisa era colocada no seu devido lugar, rapidamente. E todas as coisas que eram misturadas de cimento endureciam rapidamente quando colocadas no seu certo lugar. E a casa foi construída em menos de um minuto, tudinho. E o Guilherme ainda colocou uma placa lá na frente com o nome da proprietária. E fez tudinho do gosto que ela queria. E ela não conseguiu nem dizer nada, ficou tão assustada com isso, que no momento ela precisou beber um pouco de água que o Guilherme serviu para ela se recompor. E ela perguntou como foi que ele fez isso. Ele contou que ele tem tecnologia que ele pode usar para controlar qualquer tipo de material e até mesmo como ela pode ser usada para construir qualquer tipo de coisa, ele usou para fazer a casa dela. E também, como ele sabe manipular a nível atômico cada coisa, ele pode construir coisas assim rapidamente. E como ele tem uma capacidade de focar em mais de uma coisa, ele conseguiu ver pedaço por pedaço da casa e construiu rapidamente. E aqui está a sua casa agora, disse ele. E ela se levantou e foi andando sem acreditar até a porta da casa.
E no momento ela estava meio relutante, pensando que ela não teria como pagar ele por isso. Só que ele disse que foi um favor para uma amiga, e ela, chorando, acaba abraçando ele de novo. E no momento o Marcos percebeu que tinha alguém por perto e viu a irmã da garota lá, amiga do Guilherme, e ficou vendo que ela estava com uma cara de raiva e como se tivesse com muito ciúme dela. E no momento o Marcos chegou e disse pro Guilherme que aquela irmã da amiga dele tá lá. E o Guilherme disse que já sabia que ela estava lá o tempo todo. E o Guilherme disse para ela entrar e ver sua nova casa. E ela ficou sem acreditar, e depois que ela abriu com a chave, viu como estava tudo por dentro e era como ela queria, como ela tinha desenhado no projeto. E ela foi vendo parte por parte, que ela ficou impressionada com tudo. E no momento ela disse que era um sonho de infância realizado, porque desde pequena ela queria ter uma casa assim, e agora ela finalmente tem. E no momento o Guilherme disse que ela poderia ficar à vontade agora, e ele se despediu dela, e o Marcos também, e foram embora depois que souberam por fonte na internet sobre a casa que havia sido construída em segundos. Os engenheiros do mundo começaram a ficar curiosos sobre como foi feito isso, e contataram o Guilherme para explicar melhor sobre como era isso. E depois do Guilherme explicar sobre como ele usar essa tecnologia para manipular os objetos e poder construir edifícios bem mais rápido, ele não forneceu toda a tecnologia necessária para isso, mas ensinou como poderia ser feito isso bem mais rápido. E depois disso, vários edifícios começaram a ser construídos no mundo com uma precisão bem maior, com maior rapidez. Depois de alguns meses que ele passou ensinando vários arquitetos e engenheiros do mundo, e eles começaram a construir coisas que era considerado até impossível há um tempo atrás, mas com a ajuda do Guilherme ele mostrava os pontos que poderiam ser melhorados, e começaram a melhorar bastante na arquitetura. E depois de alguns meses que tiveram aula com o Guilherme a respeito disso e mais com criação, eles começaram a evoluir bastante e começaram a fazer mais edifícios que eram considerados tão lindos que parecia que nem era reais. E o Mark ficou acompanhando tudo isso de perto, já que ele viajava com o Guilherme para ver. E depois de um certo tempo, o Marcos percebeu que aonde ele morava começou a ser construído também essas coisas, e viu que estava sendo feito novos edifícios, já com base na nova tecnologia que eles aprenderam com o Guilherme, mais com os métodos de construção de criação, que ajudou também. E começaram a ter uma evoluída mais nos edifícios. Edifícios que eram considerados até fictícios começaram a ser projetados. E o Marcos ficou impressionado com tudo isso quando ele entrou em um que era considerado bem simples, mas viu como era bem complexo cada coisa que foi construída, e disse que aquele incentivo do Guilherme de querer construir a casa daquela garota deu em tudo isso. O Glória perguntou o que tinha a ver, e o Guilherme acabou contando para o Marcos, um tempo atrás, que o Marcos disse, que alguém acabou filmando o momento em que o Guilherme construiu aquela casa e mandou na internet, para o pessoal ver que estava esperando que fosse de uma coisa e acabou sendo de outra. A pessoa tinha feito um vídeo ao vivo, só que aí depois de ele ser visto por várias pessoas sobre como foi construir essa casa, as pessoas salvaram o vídeo e começaram a mostrar mais. E depois que se espalhou isso, quiseram aprender com o Guilherme como era fazer esse tipo de construção. E com isso, aprenderam a construir bem mais rápido, e até com projetos e com forma de construção que era bem sofisticada, quase semelhante a como era usado no planeta do Guilherme. E a Glória disse que isso era incrível. E esse edifício é um bem simples e é feito de uma engenhosidade incrível. O Marco disse que são os edifícios bem mais sofisticados que o Edgar estava falando em uma reunião, e agora já estão vendo ser construídos. E a Glória perguntou que reunião era, e o Marcos contou sobre a reunião, sobre o Edgar ter falado sobre como seria o planeta no futuro que ele morava.